Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre a natureza e o caráter de Deus. Esse curso é promovido pela Escola Bíblica de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista em João Pessoa. Retomando aqui, como fazemos todas as aulas, o nosso objetivo geral, que é conhecer a natureza e o caráter de Deus conforme estão revelados na Bíblia. E também como podemos aprender mais sobre Deus aplicando esse conhecimento à nossa vida cristã. Nosso curso está estruturado em 10 aulas. Esta aula é a 5ª aula e hoje nós vamos falar sobre um atributo muito conhecido que aparece muitas vezes na Bíblia, que é a onipotência. Antes de falarmos sobre a onipotência especificamente, é interessante a gente retomar aqui o conceito de atributo. Quando falamos de atributo ou atributos, no que se refere a Deus, nós estamos falando de uma qualidade, de uma característica associada ao ser de Deus. Como em Deus todas as coisas são perfeitas, nele todas as suas características têm também em si a perfeição, os atributos divinos também são chamados de perfeições divinas. Então podemos dizer, por exemplo, que a justiça em Deus é perfeita, o amor em Deus é perfeito, o poder em Deus também é perfeito, o conhecimento em Deus, a sabedoria em Deus são perfeitas. Voltamos aqui a um gráfico que já mostramos em outra aula. Tentamos aqui apresentar de maneira visual esses atributos divinos, levando em consideração como eles se manifestam, como eles são revelados do ponto de vista do relacionamento de Deus com o universo. Em relação à criação, por exemplo, você pode observar aqui do lado direito, os atributos de onipresença, onisciência e onipotência se manifestam, pois são caracterizados exatamente por esse agir de Deus em relação ao universo criado, em relação à criação. Por outro lado, quando focamos a manifestação de Deus, a revelação de Deus para os seres morais, como os seres humanos, como os anjos, outros seres criados que são capazes de fazer escolhas morais, os atributos de justiça, verdade, fidelidade, misericórdia, bondade, aparecem de uma maneira mais evidente. Em relação ao tempo e o espaço, que são também obra da criação de Deus, não existiam antes de Deus, de forma alguma, os atributos que mais se destacam são exatamente a eternidade de Deus, ou seja, ele está além do tempo e do espaço, não está contingenciado pelo tempo e pelo espaço, a sua imensidade, ou seja, o fato de Deus ser um ser infinito também. É claro que esse gráfico é apenas uma forma de apresentarmos de uma maneira um pouco mais organizada para a nossa mente limitada esses atributos que são, como nós já dissemos, perfeitos em Deus. Deus não é uma coleção de atributos, como pode parecer ao olharmos para esse gráfico. Em Deus todas essas características, todos esses atributos aparecem de uma forma perfeita e perfeitamente relacionados também. Então, no nosso estudo, como nós já dissemos, nas aulas anteriores, nós vamos usar uma classificação bastante conhecida entre os teólogos para estudarmos os atributos de Deus. Volto a dizer, são apenas classificações para facilitar o nosso entendimento. Claro que não abarcam de maneira nenhuma
a complexidade, a profundidade do conhecimento de Deus? Claro que não. Nesse estudo usamos a diferenciação entre atributos naturais e atributos morais de Deus, apenas para facilitar o nosso entendimento, nossa compreensão. Antes de falarmos sobre onipotência propriamente dita, gostaria de colocar algumas questões para você pensar. Primeiro, o que significa onipotência? A gente ouve falar muito desse termo onipotência, Deus é onipotente, mas o que isso significa de fato? Podemos, obviamente, antecipar aqui que, de uma maneira simples, direta, a onipotência seria a capacidade de fazer, de realizar qualquer coisa. Ou seja, ter todo o poder para agir, todo o poder de realização. Que, obviamente, é um atributo que só se encontra em Deus, porque somente Ele é onipotente. Quando nós falamos de onipotência de Deus, podemos perguntar também, se a onipotência é poder fazer tudo, será que há alguma coisa que Deus não pode fazer? E o fato de existir algo que Deus não pode fazer tira dele essa característica de onipotência? Também é outro ponto que podemos parar para pensar, devemos parar para pensar. Por último, quais as implicações da onipotência de Deus para a nossa vida cristã? O que isso significa para mim e para você, que cremos no Senhor? Claro que há muitas implicações, nós vamos falar mais sobre elas ao longo do nosso estudo. Mas eu queria voltar para essa pergunta anterior. Será que há alguma coisa que Deus não pode fazer? Talvez você esteja pensando agora, mas essa pergunta não faz sentido, porque, de fato, se onipotência é poder fazer tudo, então por que questionar essa capacidade de Deus? A Bíblia traz algumas informações sobre isso, coisas que Deus não pode fazer. Então, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 13, o escritor da carta de Tiago nos diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele a ninguém tenta. Ele quer dizer que o ser de Deus está imune a essa característica que é própria do ser humano, o ser tentado. O próprio Tiago também, nesse mesmo capítulo 1, versículo 17, diz a respeito de Deus que ele não muda. Diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito procede de Deus, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, em quem não há mudança ou sombra de variação. Ou seja, uma outra coisa que Deus não pode fazer é mudar, no sentido de mudar a sua essência, mudar a sua natureza. Nesse sentido, Deus é imutável. Nós já estudamos sobre esse atributo, a imutabilidade. Não quer dizer que Deus seja impassível quando se relaciona conosco, não é isso. Mas significa dizer que Deus não muda no seu ser, no seu caráter, na sua essência, nos seus propósitos. Uma outra coisa que a Bíblia diz também é que Deus não pode mentir. Também está lá em Tiago capítulo 1, versículo 2. Deus não pode mentir porque, se ele o fizesse, estaria negando a si mesmo. Aliás, é o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Ele não pode negar a si mesmo. Podemos dizer então que, dentro desse campo das impossibilidades para Deus, temos aquelas coisas que atentam contra a sua natureza. Por exemplo, se Deus fosse capaz de mentir, se Deus mentisse, a mentira é um pecado. Então nós estaremos admitindo que o pecado faria morada ou encontraria guarida no ser de Deus. E isso não faz sentido porque Deus é santo. Então ele não pode ir contra a sua própria natureza, porque aí ele deixaria de ser Deus. Isso, obviamente, é absurdo, não faz o menor sentido. Uma outra pergunta que também é feita algumas vezes é, por exemplo, Deus pode fazer um círculo que seja triangular?
ou um triângulo que tenha 4 lados? É claro que não. Mas é porque Deus não tem poder? Não, não é por isso. É porque essas coisas que eu acabei de citar, elas são uma impossibilidade em si mesmas. Porque um círculo não pode ser triangular nem quadrado, ele tem que ser circular, senão deixa de ser um círculo. Da mesma forma também, um triângulo precisa necessariamente ter 3 lados para ser um triângulo. Se tiver um número de lados diferente, deixa de ser um triângulo. Então, é claro que aí nós estamos falando já na esfera das impossibilidades intrínsecas, as impossibilidades em si, que obviamente nada tem a ver com as questões morais. Inclusive, Deus criou a natureza, Deus criou o universo, colocou leis, colocou regras, e essas regras, obviamente, elas precisam fazer sentido. O universo tem que fazer sentido. Ainda que a gente não o compreenda completamente, mas ele não é algo sem sentido. Falando um pouco mais sobre a onipotência, como nós já adiantamos antes, a onipotência, a palavra onipotência em português, ela vem do latim omnipotens, que significa todo o poder ou todo poderoso. Ou seja, aquele que tem ou detém todo o poder. Em hebraico, a palavra Shaddai também tem um sentido bem próximo, bem semelhante. Inclusive aparece compondo o nome de Deus. A palavra, o nome El Shaddai, é o nome de Deus, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é traduzido nas nossas Bíblias em português como Deus Todo-Poderoso. Então, a onipotência, em essência, é o quê? É o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo o que for da sua vontade. Significa dizer que Deus pode fazer todas as coisas e que Ele pode fazer tudo o que estiver de acordo com sua justa, santa, amorosa e perfeita natureza. Aqui voltamos à questão que estávamos discutindo antes. Aquilo que for contra a natureza santa, justa, amorosa e perfeita de Deus, é claro que está fora das possibilidades da ação de Deus, porque iriam contra a sua natureza divina, que também não faz sentido. Esse atributo, o atributo da onipotência, ele aparece muitas vezes na Bíblia. Como nós já dissemos, o próprio nome de Deus é o Shaddai, e é uma referência ao poder e à majestade de Deus. Aparece, por exemplo, aqui em Gênesis 17, versículo 1, sendo, pois, Abrão não havia ainda tido a mudança de seu nome, ainda se chamava Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Se você for ao livro de Gênesis e observar o contexto, você vai perceber que aqui o Senhor faz uma promessa para Abraão, na verdade, confirma essa promessa de que ele seria pai de uma grande nação. E a sua esposa, Sara, que naquela época ainda chamava-se Sarai, ela, além de ser idosa, também era estéril. E Abrão, posteriormente chamado Abraão, era uma pessoa idosa, 99 anos. Porque Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. E Deus está querendo dizer para Abrão: eu vou realizar algo que só eu posso fazer na sua vida, na vida da sua esposa. Vocês serão pais. Sua esposa vai conceber. Porque não há nada impossível para mim. Por isso eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Paulo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nesse texto maravilhoso de Efésios 3, versículo 20, nos diz que Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa declaração de Paulo, ela, digamos assim, expande o conceito de poder ou de todo-poderoso. Significa que o poder de Deus, ele é infinito e que ele não está limitado àquilo que ele já fez no passado. Significa que ele é capaz de fazer muito mais do que nós podemos sequer imaginar.
como Jesus nos ensinou, lá em Mateus 19, 26, para Deus tudo é possível, ou nada é impossível para Deus. O exercício desse poder soberano de Deus é, como o próprio nome já diz, ligado à soberania. O que é soberania? Soberania é o governo de Deus. Deus não apenas tem todo o poder, mas devido também ao seu poder, que é ilimitado e infinito, ele exerce soberania sobre todas as coisas, sobre as coisas visíveis e invisíveis. Como diz Deuteronômio 10, 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Recompensas aqui no sentido de suborno. E aqui cabe uma pergunta. Deus é apresentado aqui, o Senhor é apresentado como o Deus dos deuses. Será que a Bíblia está ensinando que há outros deuses? É claro que não. Aqui a referência é a Deus como aquele que está acima de todo o poder, inclusive sobre os deuses das nações, que são deuses falsos, que de fato não existem, mas que são considerados pelas nações como deuses, como divindades. Então o Senhor está acima de qualquer poder, acima de todo e qualquer principado e potestade, sejam eles humanos ou espirituais. Algumas passagens nos trazem ensinamentos sobre a onipotência de Deus. E aí eu gostaria que você meditasse um pouco sobre o que essas passagens nos ensinam. Por exemplo, Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil, ou demasiado difícil. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que nada é impossível para Deus. Deus fará cumprir o seu propósito. Em Jó 42, versículos 1 e 2, já no finalzinho do livro de Jó, então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mais uma vez aqui uma declaração da completa, total autoridade de Deus. E podemos confiar que aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele definiu como propósito, sua vontade será cumprida, será realizada. Salmo 135, versículos 5 e 6, porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, fez nos céus, na terra, em todos os abismos. Mais uma vez aqui, a vontade de Deus, ela será cumprida, independentemente de qualquer oposição, de qualquer outra autoridade ou poder que se levante contra essa autoridade, essa soberania de Deus. Isso nos ensina que nós podemos confiar no Senhor, podemos crer, porque aquilo que Ele declarou há de se cumprir, independente de qualquer outra circunstância. Na Bíblia, a onipotência de Deus é o principal atributo que o distingue dos ídolos criados pelos homens. Aqui, o Salmo 115 é um salmo bem conhecido, nos fala sobre a idolatria. Mas eu queria que você lançasse seu olhar sobre esse texto com uma ótica um pouco diferente. A distinção entre o Deus verdadeiro e os deuses criados pelo homem, deuses feitos à imagem e semelhança do homem, e que implicações espirituais isso tem. O salmista diz: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Preste atenção nessa frase. O nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Deus realizou e realizará a sua vontade. Tudo o que Ele quiser se cumprirá. E a partir daqui, o salmista começa a comparar o Deus verdadeiro, aquele que age, aquele que intervém na história, que tem o mundo, o universo sob seu controle, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder,
com os ídolos dos homens. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Os ídolos dos homens podem até ser belos, podem ser até obras de arte, prata, ouro ou qualquer outro material. Mas são o quê? Obras nas mãos dos homens. E não têm a capacidade de ação. Não podem agir. Nada podem fazer por aqueles que neles confiam. Ou seja, são, como a Bíblia diz, vaidades ou nulidades. Não têm poder em si. E o texto, esse trecho que nós separamos aqui, diz assim: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Não creio que o salmista esteja aqui lançando uma imprecação, uma maldição sobre aqueles que adoram ídolos. Na verdade, ele está chegando a uma conclusão. Os seres humanos se tornam semelhantes aos deuses que adoram. Se adoram a deuses falsos, também se apegaram à mentira, se apegaram ao erro e andarão por caminhos tortuosos, longe da presença do Senhor. Mas se nós nos voltarmos para o Deus verdadeiro, aquele que está nos céus, que fez tudo o que lhe agradou, nós o conheceremos cada vez melhor. E usufruiremos do conhecimento de Deus, da revelação de Deus. Isso é maravilhoso. Cabe lembrar também que esse texto fala sobre ídolos, mas nem todos os ídolos são feitos de prata e de ouro. Muitos ídolos são construídos de outra forma por nós. Na verdade, tudo pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa que seja colocada no lugar de Deus, no lugar que é exclusivamente de Deus, se torna um ídolo. Podemos aqui falar de pessoas, de instituições, de tradição, de muitas coisas. Nós temos que tomar cuidado para não cairmos no mesmo erro que aqueles que fazem ídolos de prata e ouro. Ainda que eles não sejam de prata e ouro, podem sim ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Deus na vida das pessoas. De acordo com a Bíblia, a onipotência de Deus tem profundas implicações para aqueles que nele creem. Veja o contraste entre aqueles que confiam em deuses mudos e em quem confia no nosso Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. O texto de Josué 23, 24 diz: eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. A certeza de que Deus há de cumprir suas promessas, como cumpriu ao povo de Israel. Romanos 8,31: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Servir a Deus nos traz a certeza de que Deus batalhará por nós. Ele vai lutar as nossas lutas, Ele vai lutar as nossas guerras. Se nós o obedecermos, se nós confiarmos nele, Ele será aquele que virá em nosso socorro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses 1,6 nos diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, ou até o dia de Jesus Cristo. O poder de Deus é uma garantia inefável de que a obra que Ele começou em nós será concluída, será levada a bom termo. Isso se refere à salvação. Se você creu em Jesus, se você confiou no sacrifício de Jesus, pode ter certeza que você não será abandonado. Aquele que começou a boa obra em você vai aperfeiçoá-la até o dia do seu resgate, até o dia de Jesus Cristo. E isso é o poder de Deus.
agindo naqueles que creem. Filipenses 4, 12, 13, um texto bem conhecido. Paulo nos diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O poder todas as coisas em Cristo que me fortalece não tem a ver com uma capacidade infinita de nós realizarmos as coisas, como se nós tivéssemos o poder, mas nos remete para a realidade de que, em qualquer circunstância, seja em abatimento, em abundância, seja em fartura ou em falta de alguma coisa, o poder de Deus se aperfeiçoará em nossa fraqueza e nós seremos vitoriosos, ainda que aos olhos do mundo nós estejamos sendo derrotados. Por isso Paulo, aqui prisioneiro, quando escreveu essa carta do cárcere, ele pode dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa é uma realidade maravilhosa, decorrente da onipotência de Deus. O poder de Deus, não o nosso. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso nós podemos e devemos nos juntar ao apóstolo Paulo, aqui nesse trecho de 1 Timóteo 6, versículos 15 e 16. O bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem Ele somente, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Que a minha vida, que a sua vida, seja um tributo de louvor, de adoração a esse Deus Todo-Poderoso, que nos ama e que nos guarda de todo mal. Que Deus nos abençoe, que tenhamos muitas oportunidades de estarmos juntos aqui. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.